Oi, pessoal! Mais uma quinta-feira aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre as polêmicas cartas invertidas. E aí, usar ou não usar? Elas servem para alguma coisa? Elas não servem? O que a gente vai descobrir hoje? Antes da gente falar sobre elas, já clica para se inscrever aqui no canal, ativa as notificações e me segue lá no Instagram, @tarodachai. Lá no Instagram e aqui eu posto conteúdos diferentes para você entrar com energia nessa jornada do tarô. Então agora, sem mais enrolação, bora pro nosso conteúdo. Quando a gente fala de carta invertida, tem gente que morre de medo, tem gente que diz que não usa, tem gente que diz que é obrigatório o uso, e aí fica essa coisa, meu Deus, o que é a verdade nessa história toda? E aí, né, quando eu falo das cartas invertidas, eu já gosto de deixar bem claro, já vou deixar claro no início do vídeo, que eu não utilizo as cartas invertidas. E não porque não se deve usar ou porque elas não servem para nada, é porque eu vejo sempre pela história por trás do tarô, como as cartas invertidas foram uma mística criada por trás do tarô para gerar aquela coisa de ferramenta mística que vem falar para nós o que a gente tem que ter medo. E aí eu acho que assusta o consulente, cria uma imagem negativa do tarô, então é por isso que eu não uso. Mas se você já utiliza há muito tempo, por que você vai deixar de usar? O importante é você ver se isso combina com você e com a sua tiragem ou não. E aí, antes da gente entender o que são as cartas invertidas, é importante entender o que tem por trás da história da carta invertida. Porque muitas pessoas sempre associam o tarô a uma ferramenta mágica, né? Que tem todo um mistério, que tem toda uma história mística por trás de descoberta, de adivinhação, de previsão. Só que não foi assim sempre. Antes de existir essa mística por trás do tarô, o tarô era apenas um jogo. E eu gosto de afirmar isso aqui no canal, o tempo todo vocês vão me ver falando sobre isso, porque de fato o tarô era só um jogo. As pessoas usavam os jogos como hoje as pessoas jogam canastra, Uno, qualquer tipo de jogo de carta, era a mesma coisa na época. As pessoas brincavam com as cartas. Só que as cartas foram virando, né, um símbolo de vício, e isso gerou proibições lá na Europa, lá por volta do século XV. E aí a gente teve uma figura muito importante na história do tarô, que se chama Taylor, né? Ele foi um ocultista que transformou o tarô em uma ferramenta realmente de adivinhação. E aí, quando você pesquisar aí sobre o tarô de Taylor, você vai ver que ele já utilizava ali aquele núcleo de tiragens, né? Como uma forma realmente de fazer prevenções, né? Ah, eu vou ver para que vai servir isso aqui para o meu futuro, vou te fazer uma análise aqui tarológica. Então, ele utilizava para fins místicos, mas antes disso, não. Antes disso, era apenas um jogo lúdico que foi tendo várias releituras. E aí, por que eu falo que a carta invertida veio muito depois? Porque com o passar dos anos, o tarô ele foi utilizado como uma forma de adivinhar, e aí as pessoas olhavam para aquelas cartas mais misteriosas, como a torre, o diabo, o pendurado. E aí todo mundo começou a associar que quem tirava tarô era bruxão, né? Era adivinha, tinha um poder mediúnico. E na verdade isso foi construído com o passar dos anos. Outra coisa importante também que a gente tem que afirmar é que o tarô ele sempre foi uma ferramenta muito masculina. Hoje as mulheres dominam o campo da tarologia, mas antes disso não era dominado por mulheres. Antes disso era uma ferramenta masculina. Quando a gente tem lá a Ordem Golden Dawn, né? Quando a gente vem aqui para a história do tarô, a gente vai ver sempre homens à frente do tarô, justamente porque não era algo do habitual, né, da mulher. Hoje a gente vê que as mulheres estão dominando o tarô. Então, gente, até certo ponto, o tarô nunca foi utilizado com esse meio místico de, eu vou prever, então tem a carta invertida. E aí, quando surgiu a história da carta invertida, a gente vê que as pessoas dizem que quando a gente embaralha e a carta sai em pé, no formato dela normal, significa ali uma coisa, né, mais positiva, o significado universal da carta. Mas, se ela sai invertida, representa o caos, o oposto, o terror, a sombra. E aí começou uma polêmica dessa, né? As pessoas começaram a levantar polêmicas na internet nesses últimos anos com a popularização do tarô. Agora é muito mais comum, a gente tem muito mais perfis de tarô. Muitas pessoas, sem ter o conhecimento e a pesquisa, começaram a ditar que era obrigatório usar as cartas invertidas, quando na verdade não é obrigatório usar as cartas invertidas. Isso é uma escolha sua. Se você é uma pessoa que já é acostumado com o uso das cartas invertidas, use. Ninguém
vai reclamar. Mas se você não é adepto, assim como eu, você não tem que se sentir obrigado a utilizar. E aí tem uma tática que eu uso com os meus alunos, que é: ao invés de utilizar as cartas invertidas, porque assim, corre o risco, gente. A gente embaralha, vai sair cartas de cabeça para baixo, vai sair cartas em formato normal, vai sair carta virada, vai pular a carta do tarô. Então, a tática, se você quer saber o ponto negativo daquela carta para você, escolha tiragens que tenham pontos negativos, né? A gente vai ter a tiragem da Cruz Celta, por exemplo, ela tem pontos positivos e ela tem pontos negativos. Quando a carta sair ali na posição negativa, aí sim você interpreta a carta como algo negativo. Não precisa esperar a carta sair invertida para você começar a procurar os pontos negativos. Então, escolha tiragens completas, por exemplo, mandalas astrológicas do tarô, a cruz celta, aquela tiragem de 3 cartas, né, que mostra o lado bom, o lado ruim e o destino final, tiragens do amor, a tiragem do louco, que eu adoro. Então, assim, busquem tiragens que tenham esses pontos negativos para você não precisar quebrar a cabeça com a carta invertida. Porque imagina, você tá ali fazendo uma tiragem normal, uma tiragem do amor. E aí começa a sair uma sequência de carta invertida. Aí você já não sabe se aquilo é bom, se aquilo é ruim, aí você se perde no caminho. Use apenas se você já sabe utilizar as cartas invertidas, se você curte, se você vê que faz sentido. Se não, faça como eu. Escolha tiragens completas que vão dar uma dimensão de pontos altos e pontos baixos. É aquilo que eu falo para vocês. Todas as cartas têm pontos de luz, todas as cartas têm pontos de sombra. Não existe uma carta que é melhor que a outra, né? Quando a gente está ali no início do estudo do tarô, a gente tem esse hábito de dizer: eu odeio a carta da lua, odeio a carta do diabo, odeio a carta da morte. E não sabe qual que é o ponto de luz, o que aquela carta vem trazer pra gente de representação. Então, assim, não existe carta boa e carta ruim. Todas as cartas vão ter pontos bons, todas as cartas vão ter pontos ruins. O que vai ditar se é bom ou ruim é a tiragem que você escolheu, a posição que a carta saiu. E aí você vai poder entender, né, se aquilo ali se enquadra em uma má notícia ou uma boa notícia. Outra coisa que é importante a gente ditar aqui: apesar da gente ter aí a presença dessa história da carta invertida, apesar da gente ter cartas que vão trazer pontos negativos numa tiragem, a gente tem que lembrar que o tarô ele não é um modelo de previsão. É muito errado quando as pessoas falam: eu vou prever o seu futuro com o tarô, eu vou fazer previsões com as cartas do tarô. Não, não existe isso. O tarô ele não prevê o futuro. O tarô é uma ferramenta do presente, ele é uma ferramenta do agora. Então, se hoje eu decido consultar uma taróloga, ela vai tirar as cartas para mim baseado no meu momento presente. Então, assim, Chay, você está se comportando mal. O tarô vai me avisar se eu estou me comportando mal. Chay, essa aqui é uma projeção do seu futuro com base no seu presente. Se você estiver indo bem hoje, a carta do futuro vai ser linda. Se você estiver indo mal, a carta do futuro vai ser péssima. Então, o tarô ele é uma ferramenta do presente. Ele vai se movimentando conforme as nossas escolhas. Então, quando você usar isso, quando você tirar cartas para o seu consulente, sempre avise, faça como eu sempre aviso. Não tem como a gente prever o futuro pelo tarô. É diferente quando a gente vai fazer uma análise de uma revolução solar na astrologia e a gente consegue ver as movimentações planetárias a longo prazo. Então, eu pego ali meu mapa de revolução solar e já entendo como é que vai ser o meu período em maio, em junho. Ali é uma previsão de futuro com base nos movimentos planetários. Agora, no tarô, não. O tarô, ele sempre vai trabalhar o presente. Então, é assim que a gente vai conduzir. Quando a carta sair em posição negativa, ou se você tirar cartas invertidas fazendo uma leitura do presente, leva aquilo como um conselho para o agora. Olha, a carta invertida está te alertando no momento presente, que isso aqui não tá legal, que isso aqui não tá bacana. Não tá bacana no amor, ou não tá bacana no trabalho. As cartas vão nos informar. E aí, uma coisa super importante aqui é que se você é adepto das cartas invertidas e você não consegue encontrar significados, busque sempre significados de pontos negativos das cartas. Então, a gente vai ter isso presente em livros, a gente vai ter isso presente aí nos conteúdos das redes sociais. Eu mesma vivo falando sobre pontos altos e pontos baixos das cartas, para você sempre entender, se sair numa posição legal, vai ser isso, se sair numa posição ruim, vai ser isso aqui. Então, a gente sempre tem que olhar esses pontos. Mas é isso, gente. Agora eu quero saber de você. Você utiliza as cartas invertidas? Ou você não é adepto, não gosta, ou nem sabia da existência? Quero saber o que você acha sobre isso. Me conta aqui nos comentários. Um beijo e te espero na semana que vem.